pela graça, só pela graça, Mais sem fé. Vai orar, crente. Só pela graça. Começou esse programa que é que nem bolo em festa de crente, acaba rapidinho. Olha, e nós aqui pelo canal Eco TV, o 9 da NET, ou se não, ecotvcanal9.com.br. Quer falar com a gente? Hoje o nosso entrevistado é mais do que especial. Se você quiser falar com a gente, ó, programa só pela graça, @gmail.com. Programa só pela graça, @gmail.com. Manda pergunta. Tem também o nosso telefone, liga aqui. E aí você fala com a gente. 2379-4733. Tem até delay aqui que eu estou ouvindo. 2379-4733. E sem delongas, nós vamos para as notícias desse mundo gospel. Olha, pastor, só para você saber, o mundo gospel essa semana caiu 9% na Bolsa de Valores, viu? Mas vai retomar o valor de mercado. Ó, deixa eu falar aqui, ó. Meu Deus, cadê a notícia, meu irmão? Casamento gay na Presbiteriana dos Estados Unidos. A união entre duas pessoas do mesmo sexo, isso mesmo, a baitolagem nos Estados Unidos, ela está sendo feita pela Igreja Presbiteriana. A denominação, que tem aproximadamente 2 milhões de fiéis, só nos Estados Unidos, anunciou a mudança do texto. Olha aí, ó, as pessoas casando aí, pastor. Olha isso. Olha, pelo amor de Deus. Perguntado lá se o pessoal é benção ou não é e tal. Agora, pastor, eu tenho certeza do seguinte. Olha isso. Não, esse não! Esse não casou não! Calma aí, que eu já falo dele! Calma! Pastor, esse negócio do casamento gay da Presbiteriana dos Estados Unidos, o que tá chovendo de gente pedindo cartinha para mudar para os Estados Unidos para Presbiteriana é da Assembleia... Da Deus e Amor, olha, das igrejas de célula, o que tem gente querendo ir para a Presbiteriana, mas já que você soltou o homem aí, põe ele aí, vai. Ó, o Levi Fidelix, põe isso, o Marco Feliciano e tal, disse que apoia o Levi Fidelix. O deputado comentou da declaração que o Levi Fidelix disse no debate eleitoral, de que o aparelho excretor não reproduz. Ou seja, ele está dizendo, rapaz, o Levi Fidelix é pai, é avô, tamo junto, nós vivemos na ditadura gay, olha, apoio 100% o Levi Fidelix. Ou seja, pastor, eu não entendo, porque o Levi Fidelix disse, ó, aparelho excretor não reproduz. Eu queria saber, reproduz então? Se ele vai ter que pagar 1 milhão porque reproduz? É isso, Elton? É isso, Robinho? Passa para a próxima aí, agora passou essa aí, você vai cair para trás, viu? Quer dizer que nós agora na igreja tem até sex shop gospel. É isso? Aí, ó, a irmã aí, ó. A irmã, essa irmã abençoada aí, numa feira especializada, tá apresentando essas coisas aí, gente. É o sex shop gospel. Sabe o que vai vender lá? O chicote de Sansão. Hein, pastor? Feito com queixa de jumento, o cajado de Moisés. Vai vender o quê? As pedras de Maria Madalena. Volta pra mim aqui. Olha, eu vou dizer uma coisa. Crente, pastor, dá um trabalho. Vai ter hora que só a graça de Jesus mesmo. Eu leio umas coisas dessas, sex shop da igreja. Eu não sei se eu vou pra igreja católica. Eu falo, me aceita aí. Volto lá pra Martinho Lutero e falo, não faz essa reforma, não. E mais, sem delongas, estamos aqui com o nosso querido, amado pastor Mário Pereira. Seja bem-vindo, pastor, a paz de Jesus. Amém. Olha, hoje é um dia mais do que especial. Eu estou perdido nas câmeras. Mais do que especial. Porque além de ele ser o meu entrevistado, ele foi o meu primeiro pastor. É isso mesmo. O cara que... Pastor, eu tenho uma coisa para dizer. Você acredita que o meu pai é fã? Essa água aqui é sua, pastor. É fã incondicional seu. Mas é tão fã, que ele queria ter o carro que você tinha na época. Sabe o carro que você tinha? Você vai lembrar. Versalhes. Você teve o Versalhes? Eu lembro. Bonito. Eu acho que era meio roxo, sei lá que era. Meu pai queria ter o Versalhes, queria ter o cabelo branco, hoje ele já tem, né? Queria pregar, queria ter o R, sabe? Porque o pastor é carioca, né? Queria ter o R. Era fã do senhor. E eu também sou.
Obrigado. Seja bem-vindo a esse programa, pastor. Tudo bem? Graças a Deus, bem. Ó, nossos queridos telepecadores que estão aí, que estão nos assistindo, deve estar todo mundo ligado. E eu já, sem delonga, quero saber, pastor, como anda lá a nossa igreja Batista em Vila Gerte? Tá tudo bem lá? A igreja continua bem. Bem. E agora, creio que melhor na presidência do pastor Kenji. Que está de olhos abertos, é mesmo que, Não muito aberto. que está de olhos abertos do que anda acontecendo na igreja. Não Né? completamente aberto. Quem já ainda é dentista? Ele é dentista? Não. Quem que era? Tinha um dentista? Havia um japonês lá, Um japonês. membro da igreja. Também era que dentista. Não, o Kenji, ele é pastor, ele foi durante muito tempo gerente da Caixa Econômica Federal, deixou o serviço público para se dedicar exclusivamente ao Ministério da Palavra, e hoje ele é doutor em Ciência da Religião. Doutor em Ciência da Religião, ou seja, se for dar a paz do Senhor para ele vai dizer de onde vem a palavra paz, de que o Senhor ele vai dizer os nomes hebraicos, bíblicos, todos. Não é verdade, pastor? Conhece muito. Conhece muito. E o pastor está lá desde quando? Desde 73. Jesus. 70, já era pastor? Já foi para lá pastor? O mesmo tempo que eu tenho de casado, eu tenho de pastor. Ou seja, casou com as duas noivas. As noivas de, então, tem 48 anos de casado e 48 anos de pastor batista. Maravilha. E como é o nome da esposa? Elza Pereira da Silva. Elza, eita. Ela que aguenta o senhor ou você que aguenta ela? Ela me aguenta. Pastor, é verdade que antes de você ser pastor, você jogava um futebol? Eu gostava de jogar. Não, mas você era jogador mesmo, não é gostava de jogar, era jogador. É que eu estudei, eu sou do Rio de Janeiro, estudei numa escola que ficava no bairro de Bangu, onde tinha o Bangu Atlético Clube, que naquela época os meninos lá eram treinados pelo Domingos da Guia, que era o pai do Ademir da Guia, que também estudava na mesma escola que nós estudávamos. Você chegou a jogar com o Ademir? Sim. Mas deu um rolinho nele? Não, ele que dava rolinho em mim. Mas isso na escola e na escolinha do Bangu. Porque eu posso contar uma peculiaridade? Eu já vi o pastor jogar, quando eu era pequeno. Você jogava, acho que foi no campo do Gisela. O Gisela jogava lá. Eu fui lá ver o pastor jogar, batava no peito. Olha, eu pensa num pastor. Porque assim, não é por nada não, viu? Eu vou dizer aqui, pastor, você não vai dizer, a dona Elza que me perdoa. Mas o pastor era tipo elegante, era tipo, como que é? Tipo Fagundão, né? Só todo atlético, falava bem. Pastor, e como que veio o chamado pastoral na tua vida? Você deixou o futebol ou foi... Não, eu não cheguei a praticar o futebol profissionalmente. Então, era mais como lazer. Estudando lá próximo à escolinha do Bangu. E havia essa possibilidade, então a gente brincava um pouquinho, mas só no juvenil, infantil, juvenil. Não cheguei. Naquela época havia aspirante antes de chegar profissional. Isso eu não Hoje você está em qual categoria? Jubilado. Jubilado. Categoria dos jubilados. Estou no pós. Ô pastor, e como que você foi para o seminário depois? Sim, a chamada, porque em função do estilo de vida, mesmo social que a gente vivia, e de repente eu me vi na única universidade federal que havia lá no Rio de Janeiro, que se chamava Universidade do Brasil, porque ali era a capital. Era a capital. A capital. Eu fiquei tão impressionado, como é que eu posso estar num lugar desse, vindo de uma origem tão humilde? E numa manhã, enquanto os professores estavam se preparando, os alunos estavam chegando, lá mesmo no 6º andar do Departamento de Matemática da Faculdade Nacional de Filosofia, eu disse... Filosofia? Eu disse a Deus que seria pastor. É mesmo? Então foi na Faculdade de Filosofia. E aí começou... Terminei o curso e fui me E naquela preparar. época ser crente era difícil, porque hoje está fácil, né? Sim, hoje está muito fácil, né? Hoje você vai na Casa Bahia, você compra um guarda-roupa, vem um crente junto. Hoje era discriminado. Era demais, era bode, chamado de bode. E começou... Aí foi ungido pastor, depois... E terminei primeiro o curso da universidade,
Depois terminei o teológico, foi a primeira faculdade que eu fiz, e fui para o interior de Minas plantar a igreja. É mesmo? Que lugar de Minas? Alfenas. Alfenas. Era ele, as vacas. Os primeiros rebanhos dele realmente era rebanho. Eram as ovelhas, os bodes. Bem, a minha primeira congregação era num sanatório para tratamento de leprosos. É mesmo? Leprosário? Um leprosário. Aí é difícil, hein? Aí é difícil, porque não dá pra ler a palavra dos 10 leprosos. Não, você pula essa parte. Aí a gente tem que escolher os textos mais apropriados. Ó, então tem aqui o texto. Pastor, me explica esse aqui dos 10 leprosos. Não, isso aí era uma cota de 10, mas já acabou, viu? Depois que Jesus veio... Acabou. Você sabe que quando Deus foi dar os 10 mandamentos, ele procurava assim, olha, eu queria dar um mandamento e tal. Aí chegou pro brasileiro, falou, eu queria dar um mandamento. Ele falou pro brasileiro, qual o mandamento? Ele falou, não roubarás. Ah, senhor, é muito difícil. Nós temos um esquema da Petrobras aqui, deixa a gente e tal. Pá. Aí foi nos Estados Unidos e perguntou pro americano. Poxa, eu queria dar um mandamento pro povo. Qual mandamento? Não cobiçar a mulher do próximo. Ah, não, aqui nosso estilo de American Life, nós queremos ver as mulheres e tal. Aí chegou pro judeu e falou assim, ó, eu queria dar um mandamento. Ele falou assim, quanto é? Aí ele falou, é de graça, então manda 10. Ô pastor, depois do leprosário foi para onde? O leprosário foi em função da época, que era muito difícil ser evangélico naquela época, das dificuldades, das opções aí que as pessoas tinham religiosas, que era única e as outras não mereciam. Então eu tinha um programa de rádio, que chamava Falando ao Coração. Ai, que maravilha. Com essa voz de... E lá dentro daquele lugar onde ficavam os leprosos, eles começaram a ouvir e pediram que eu fosse fazer uma visita. Aí houve uma primeira saia justa no meu pastorado, porque eu fui com a minha esposa grávida de 3 ou 4 meses, e quando a gente estava lá no meio de pessoas com metade da orelha, um terço do nariz, a boca fora do lugar, aí veio a coordenadora e quando viu a minha esposa, então pediu que a gente se retirasse, não por problema religioso, mas pelo fato dela estar grávida e teria algum risco. Então ela foi para um lugar um pouco mais afastado e eu continuei o trabalho com... Então era uma congregação que eu tinha mais através do rádio. Quando os ponteiros se encontram, era ao meio-dia, quando os ponteiros se encontram, falando ao coração está no ar. Eita, que eu quase me converti agora, pastor. Eita! E a voz do pastor, e quando os ponteiros se encontram? E muita gente se converteu nessa época? Bom, algumas pastor, pessoas. mas conta, olha, eu quero que o senhor conta o caos... Da saia justa lá no interior? Do interior, essa daí... Tem que contar? Pode ser outra? Pode ser essa aí, porque o Elton, o Robinho e Elton, você tem que ouvir isso aí. Você que está em casa também, como que foi que você passou por um... Vindo para São Paulo, ainda bem jovenzinho, estava 25, 26 anos, e a minha esposa, porque nós nos casamos bem jovens, ela com 22 ou com 23, e logo no início ficamos algum tempo lá, e viemos para o interior, e trabalho pequeno, igreja pequena, e salário pequeno também, tem que por causa da minha formação fora da teologia, então eu dava aula o dia todo, de 7 horas da manhã, 10 horas da noite, e nem sempre só na cidade onde eu morava. Então havia uma cidadezinha chamada Viradouro, que ainda existe, lá em volta de Barretos, Bebedouro, Viradouro. Sim. Então eu ia, e numa das vezes que eu vinha voltando da aula de lá, uma Kombi capotou na minha frente. Ou bicha danada para capotar, capotou, Kombi também, né? Aí eu encostei e saí. Quando eu vinha de encontro a Kombi capotada, vários caminhoneiros lá naquela época, era a fase áurea da laranja em Bebedouro, era a capital nacional da laranja. Então vários caminhoneiros estavam encostando. Aí eu fui chegando, um deles disse, o senhor que está com aquele carrinho lá? Aí eu ainda não tinha
Você falou Versalhes. Não tinha o Versalhes? Não, eu tinha um Dauphine, mas bonito. Eita, Dauphine. Bonito. Aí, sim. Aí, o senhor que está com aquele Dauphine, tá, então leva a mulher logo para o hospital ali, Bebedouro, pronto-socorro, porque quando a Kombi capotou, a porta abriu e a Kombi caiu em cima do motorista. Então nós vamos levantar a Kombi para tirá-lo, o senhor já vai levando a mulher. Eu coloquei a senhora dentro do carro e levei lá para o pronto-socorro. Ela foi atendida, eu fiquei esperando. Quando terminou, porque ela não se feriu tanto, era alguns arranhões, ela veio e disse, agora eu vou levar a senhora em casa. Ela falou, de jeito nenhum, o senhor já fez tanto por mim, ainda vai me levar em casa. Eu falei, não, eu faço questão, já trouxe até aqui, para mim não tem problema nenhum, o carro está aí. Eu falei, não, de jeito nenhum, até que, de tanto insistir, ela falou, tá bom, já que o senhor quer. Eu falei, então, qual é o endereço? Ela falou assim, bom, eu moro na zona do Meretriz. Aí eu falei, aí eu fiquei assim... A zona do Meretriz! Ô, Elton, você sabe o que é isso, Elton? Aí eu Você sabe pensei, que é isso? eu sou pastor, como é que eu vou botar no carro e vou entrar lá? E se alguém me ver, se o diácono me ver? Se o diaconato, viu, pastor? Na Santa Casa de Maria Madalena. Nós fomos andando em direção ao carro e eu pensando, como é que eu saio dessa? Nossa. Aí eu fiz aquela oração relâmpago. Oração, Senhor. Você me livra dessa. Aí quando eu entrei no carro, passa lá no posto de táxi, porque eu tinha um membro da igreja que era diácono, vice-moderador, ele tinha um carro no táxi. Aí eu cheguei lá, deixei a senhora no meu carro e falei, irmão, eu preciso da sua ajuda. Aí contei a história, eu vinha de Viradouro, uma Kombi capotou. Nós já soubemos aqui, inclusive, um homem morreu lá, e a mulher, alguém levou lá pro hospital, não sei como é que ela está. Eu falei, não, ela está bem, está aqui no meu carro. Ela está bem. E eu que atendi, só que quando eu perguntei para ela onde ela morava, para levar lá, ela disse que mora na zona. Aí ele deu uma risada, ei, pastor, o senhor está encrencado. Pô, eu não, o senhor que vai lá levar. Aí eu cocei a cabeça, fiquei olhando para um lado, para o outro, ele botou a mão no meu, pastor, fica tranquilo, o meu trabalho é esse. Pode ficar tranquilo, pastor, que eu sei onde ela mora, eu sei o nome dela. Ela tá com aquele perfume? Eu sei onde ela mora, e olha, ela usa um perfume bom, viu? Ele a levou. Levou. Deixou e nunca mais voltou. Deixou com ela o Novo Testamento dos Gideões Internacionais. Sim, da cinzinha. E essa mulher se converteu ao Evangelho. Sério? E se tornou crente em Jesus Cristo numa Assembleia de Deus lá do Tá vendo aí, Elton? Você também tem chance, viu? Você também, se a tiazinha da zona do Meretriz, mas conhecida como Dona Porpeta, se converteu, você também pode, viu? Pastor, deixa eu só falar aqui, pastor, porque eu tenho que fazer uns merchan. Eu vou fazer meio rápido hoje, porque o papo tá bom. Eu vou fazer... Joga aí, Elton. Joga aqui qualquer um. Põe os 3. Ó, se você quiser impressão digital, lona, banner, adesivo na impressão digital, é no JJ, 45557777. É com o Jair, ele vai dar desconto, ele vai falar que você viu o programa Só Pela Graça, é maravilhoso. Fala com o Jair, 45557777. Qual é o próximo? O Logos, do nosso irmão Ailton Lima. Ailton Lima que essa semana saiu no jornal para tudo que é lado. Se você quiser fazer qualquer coisa em impressão, em papel, seja panfleto, folheto, é 4977-1777. É tanto 7, pastor, que eu fico pensando que é Pedro, que fez isso aí 70 vezes 7. 4977-1777. Fala com o Guilherme. E se você tiver dodóizinho e tal, precisar de um remédio para dor de cabeça, bateu aquele piriri, tá sentado na sala do trono. Tem gente, pastor, que fica na sala do trono e aí bate e fala assim, nossa, é Lázaro, já tá 3 dias. Aí outro fala assim, mas senhor, já cheira mal. Então vai e liga lá, 4309-8808 e fala com a Kátia. Obrigado, volta aqui. Ó, pastor, já fiz meus merchan, viu? Só para ouvir o senhor. Pastor, conta outro caos aqui que eu tô me divertindo. Conta outro, qualquer um que você queira. Alguns anos atrás, era muito comum se formar caravanas para ir para o Paraguai. Então havia os sacoleiros. Sacoleiros. Então, eu não sei que ano foi, já há algum tempo, um ônibus do ABC de sacoleiros capotou na estrada. Sempre tem um capote também nessa Então, história. se não me engano, morreram 28 ou 30 pessoas. Caramba. Aqui do ABC, São Bernardo, Santo André, São Caetano. A secretária me liga e disse, pastor, uma das pessoas lá
aqui de São Caetano morreram 9 ou 11 naquela ocasião. Então, o rapaz lá, a mãe dele frequenta a nossa igreja, ela perguntou se eu podia ir lá dar uma palavra, fazer uma oração. Então, estavam todos, não sei exatamente que lugar, se ficaram no estádio, se ficaram lá no Hospital São Caetano. Eu sei que eu fui para o lugar. Quando eu cheguei, tinha uma multidão, porque eram 9 velórios. Meu Deus. Então, familiares, uma comoção na cidade, foi uma comoção na região, a comoção na cidade. Eu falei, como é que eu vou achar? Eu fiquei olhando para ver se achava a minha secretária, para ela me dizer qual era, porque eu fui lá em cada um daquelas salinhas ali e não sabia. Até quando eu ia passando por uma delas, uma senhora se levanta e diz, ô pastor, que bom que o senhor veio. Eu falei, aqui. Eu já fui para frente do caixão, e comecei a falar, confortando, consolando. Quando eu já estava mais ou menos da metade para o fim, a minha secretária chega, puxa o portão, vai no meu ouvido. Não é esse defunto, não, pastor. O defunto não é esse. Eu falei, e agora? Aí eu dei um jeito de terminar, terminei do mais breve que pude. Aí, quando eu terminei, parece que a dona do defunto, oh, que bom que o senhor veio, que palavra bonita. Agora a gente podia terminar com uma Ave Maria. Eu falei, pode terminar com Salve Rainha, Ave Maria, Padre Nosso. Aí a secretária me levou para o defunto certo. E lá não teve Ave Maria. O mais difícil é fazer velório para pastor? Não, é difícil, não difícil, mas com cuidado quando não é de crente. Porque aí você tem que esquecer o defunto e falar sobre o evangelho para as pessoas que estão... Não, mas deve ser difícil demais, você é doido do céu. Porque eu já fiz um velório de um rapaz que... Estavam as 2 viúvas lá, as 2 chorando, dizendo que ele era um santo. Os dois? As duas? As duas viúvas. Não, era a duas... Dona Flor e os 2 maridos. Só pode, era o contrário. Era o seu Flor Seu João com as 2 flores. Com as 2... Ô, pastor, vê se... Põe uma foto aí do sujeito sendo batizado aí, ó. Põe aí. Vamos ver. Conhece aí, pastor? Olha, você tava novão aí, pastor. Você já foi bonito. Olha o tamanho da orelha, pastor. Só tinha orelha. Na hora... Difícil foi batizar a orelha. Volta pra cá. Eu sempre tive cabelo branco, não é possível? Era eu. Pastor, eu trouxe a foto aqui e eu quero que você, por favor, assine a minha foto aqui, por favor. E o pastor, pastor Mário, no dia, pastor, que eu pregar, que eu der um ensinamento, que eu der até um testemunho, com a mesma ênfase, a mesma unção que você tem, eu posso morrer feliz. Porque eu lembro quando a gente era pequeno, aí meu pai chegava no domingo, meu pai era um dos primeiros a chegar, né? Aí ele falava assim, que eu preciso ir para ouvir o pastor Mário, que eu preciso ir para ouvir o pastor... É fã! Então, assim, a nossa família lá, a família em Ribeirão, quando tinha a igreja em Ribeirão, foi exatamente baseado no trabalho do pastor. Hoje eu estou aqui exatamente porque o pastor plantou uma semente lá, que cresceu, frutificou e deu esse fruto azedo aqui, que sou eu. Mas eu sou fruto do trabalho do pastor. Glória a Deus. Glória a Deus, tá vendo, pastor? Nem tudo. Às vezes sai um joio no meio do trigo, que sou eu, mas sai. Mas é um bom joio. É um bom joio. Tem que deixar o joio lá, depois deixa que os anjos tiram, né, pastor? Pastor, olha, eu falei que passava rápido, nós já temos só 3 minutos, você acredita? Meia hora, 3 minutos só. O que eu quero, pastor? Eu quero deixar esses 3 minutos para o pastor dar uma palavra, porque assim, aí você vai ver o poder de sintetização desse homem. É Chiricantas Labasteia, que vai ter até assembleano dando replay agora. Pastor, naquela câmara, né, fala pro povo sobre Jesus. Uma das expressões que mais apreciadas no mundo evangélico é a que se encontra no Salmo 121, quando afirma que o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, porque o Senhor te guardará de todo o mal. Ela é impressionante, profunda, mas ao mesmo tempo paradoxal, porque quando eu penso em Deus, eu penso em luz. E a Bíblia diz que Deus é luz. Como é que pode ser sombra? Porque a sombra é aquilo que fica mais perto de uma pessoa. É a nossa sombra. Eu não posso descartar a minha sombra.
Eu posso descartar a minha sogra, mas a minha sombra tem que ficar aqui. Qualquer lugar, qualquer movimento que eu faço, a sombra é obediente. Eu não posso evitar a minha sombra. O que o salmista quer ensinar, quando diz que o Senhor é a tua sombra, é que em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer momento, Deus está por perto. Amém. É uma presença inevitável, é uma presença necessária e é uma presença suficiente. É inevitável porque o inferno não pode fazer nada para impedir Deus de ficar perto de mim. É necessária porque eu não posso viver sem Deus. Deus é a fonte da vida. E ela é suficiente porque quem tem Deus tem tudo. Tem tudo para viver e está pronto para morrer. Tem tudo quanto precisa para ser feliz na história e ainda tem a eternidade certamente feliz e bem-aventurada. Olha só, deixa eu dizer uma coisa aqui. Ô Elton, para de chorar aí. Para de chorar aí. Você vê que Deus, ele está em todo lugar, inclusive na área técnica da Eco TV, onde só entra gente que não presta ali, hein? Até lá Deus está. Olha, eu quero agradecer, pastor. Obrigado. Primeiro eu quero agradecer a presença do pastor. Depois eu quero agradecer os meus queridos amigos Robinho e Elton, que sem eles eu não consigo fazer os programas, que eles que soltam as vinhetas aqui, que me avisam do tempo. E eu quero agradecer a cada um que está em casa aí, e semana que vem tem mais. E para mim hoje é um dia muito especial, porque o pastor que me batizou, o pastor na onde eu ouvi palavras maravilhosas. Pastor, sabe de uma coisa que eu lembro? Antes de eu terminar. Um dia estava eu da Igreja Batista, aí o homem foi cantar lá. E eu me lembro a música que ele cantou. Ele cantava assim, Jesus é o farol, e caiu de cabeça lá embaixo. Você lembra disso? Quando foi o cara, acho que desmaiou, caiu de cima do púlpito da Igreja Batista, falando Jesus é o farol. Só sobrou, velho, as migalhas do homem. Ó, e assim a gente se despede. A paz do Senhor, até semana que vem. Obrigado. Só pela graça.